O gelo seco é um material que não derrete em líquidos, mas produz uma névoa densa ao entrar em contato com a água. Ele pode congelar um morango instantaneamente ou conservar vacinas em perfeito estado durante semanas. Diferente do gelo comum que usamos em casa, esse gelo especial não é feito de água, e sim de gás carbônico. Quando esse gás é resfriado e comprimido até sua solidificação, ele se transforma em um material branco parecido com o gelo comum. A principal característica do gelo seco é que ele não passa pelo estado líquido quando aquece. Ele passa direto do estado sólido para o gasoso num processo chamado sublimação. Por não gerar umidade ao evaporar, o gelo seco é muito utilizado na conservação de alimentos e medicamentos. Sua névoa misteriosa é sucesso em shows e eventos, e suas características físicas e químicas são aproveitadas até para fazer limpezas profundas. Mas você já se perguntou como o gelo seco é fabricado em escala industrial? No vídeo de hoje descobriremos juntos como um dos compostos químicos mais incríveis é produzido e processado nas indústrias. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. O gelo seco foi descoberto acidentalmente em 1835 pelo químico francês Adrien Jean-Pierre Tillorier. Ele manipulava dióxido de carbono líquido dentro de um recipiente de alta pressão. Quando abriu o cilindro, parte do líquido evaporou rapidamente e o que restava se transformou em uma massa sólida e branca, o que hoje conhecemos como gelo seco. Mas apesar da descoberta, o seu uso prático só começou quase 100 anos depois. Na década de 1920, empresas químicas norte-americanas passaram a produzir e vender gelo seco comercialmente. Naquela época, era usado principalmente para conservar alimentos durante o transporte, especialmente carnes e laticínios, já que mantinha a baixa temperatura sem deixar resíduo de água como o gelo comum. Na Segunda Guerra Mundial, ganhou ainda mais importância pela sua eficácia em preservar vacinas, medicamentos e alimentos destinados às tropas. Ao contrário do gelo comum, que derrete em forma líquida, o gelo seco se transforma diretamente do estado sólido para gasoso em um processo chamado sublimação. Graças a isso, não deixa resíduos após a evaporação. Sua temperatura extremamente baixa, de menos 78,5 graus Celsius, o torna um recurso ideal para refrigeração. A principal função do gelo seco é conservar materiais em locais onde não há acesso à refrigeração convencional. Um exemplo marcante é no transporte de órgãos para transplante, como o coração, que precisa ser mantido em baixas temperaturas até chegar ao destino. Também é utilizado para transportar vacinas ou qualquer tipo de material biológico, pois o gelo seco é ideal para manter baixas temperaturas. Se submerso em água quente, o dióxido de carbono é liberado rapidamente, criando uma névoa espessa, ideal para efeitos especiais. O gelo seco é produzido a partir de dióxido de carbono puro, que é extraído e processado de diversas fontes industriais. O dióxido de carbono é produzido como subproduto da fermentação do açúcar na fabricação de álcool em cervejarias e destilarias. Este gás é capturado, purificado e armazenado. O CO2 também é gerado como subproduto na produção de amônia, utilizada em fertilizantes. O gás é capturado antes de ser liberado na atmosfera. Algumas refinarias produzem dióxido de carbono durante a transformação de hidrocarbonetos em combustíveis e produtos químicos. O CO2 pode ser recuperado da combustão de combustíveis fósseis em usinas termoelétricas. Mas o dióxido de carbono obtido dessa combustão contém impurezas que devem ser removidas para garantir seu uso seguro na produção de gelo seco. Partículas sólidas e impurezas grosseiras são removidas por filtros mecânicos, e o gás passa por lavadores de gases, onde outras impurezas e compostos químicos são removidos. Para facilitar o manuseio e o armazenamento, o dióxido de carbono é comprimido a cerca de 15 bar de pressão. Essa alta pressão equivale ao que sentiríamos a 150 metros de profundidade no oceano.
O gás carbônico é resfriado a temperaturas de aproximadamente menos 20 a menos 30 graus Celsius e sob alta pressão se mantém em estado líquido. Nesse estado, torna-se muito mais fácil transportá-lo e armazená-lo em tanques. Uma vez purificado, o dióxido de carbono é armazenado em tanques criogênicos projetados para suportar altas pressões e baixas temperaturas. Os tanques são cilindros feitos de aço inoxidável para evitar corrosão. Eles possuem válvulas de segurança para evitar sobrepressão e são mantidos em temperaturas abaixo de zero para evitar a evaporação do CO2. Os tanques de armazenamento têm capacidade total para 2.600 toneladas de dióxido de carbono líquido. Dos tanques de armazenamento, o CO2 líquido é transportado para a unidade de produção por meio de dutos até máquinas especializadas na produção de gelo seco. Como o dióxido de carbono em altas concentrações pode ser asfixiante, todas as instalações são equipadas com sistemas de ventilação e monitoramento para controlar os níveis de gás carbônico no ambiente. Quando o dióxido de carbono é injetado nas máquinas de produção, a pressão é reduzida para aproximadamente 5 bar, permitindo a formação de neve de CO2. Essa descompressão ocorre muito rapidamente e causa uma queda drástica na temperatura. A transformação do dióxido de carbono líquido em neve de CO2 ocorre por meio de uma expansão rápida, obtida pela redução controlada da pressão. Quando o dióxido de carbono se expande rapidamente, ele sofre um resfriamento instantâneo, pois absorve energia térmica do ambiente ao seu redor. Isso faz com que parte do dióxido de carbono passe do estado líquido para o sólido, formando pequenas partículas de neve. Outra parte do dióxido de carbono se transforma em gás e é liberada em um sistema de ventilação. A neve carbônica é depositada em uma câmara de coleta dentro da máquina de gelo seco. Ela se acumula na forma de um pó fino e solto, semelhante à neve de verdade. Essa neve de dióxido de carbono não é compactada e deve ser prensada para formar blocos ou pellets na etapa seguinte. Para transformar a neve carbônica em gelo seco sólido, um sistema de prensas hidráulicas aplica alta pressão ao material. Grandes quantidades de partículas de neve de dióxido de carbono são introduzidas em um molde retangular e um pistão hidráulico aplica uma pressão de até 300 bar. Sob essa pressão, as partículas de neve se aglomeram e formam um bloco compacto e sólido de gelo seco. O gelo seco resultante tem uma temperatura de menos 78,5 graus Celsius. O bloco é ejetado do molde e cortado em diferentes tamanhos, de acordo com as necessidades do cliente. Além dos blocos, o gelo seco também pode ser produzido em forma de pellets, geralmente com 16 mm ou 3 mm de diâmetro. Para a produção dos pellets, em vez de um molde retangular, a neve de CO2 é introduzida em uma extrusora com furos de diferentes diâmetros. Um pistão mecânico empurra a neve com grande força através dos furos, formando cilindros sólidos de gelo seco. Dependendo do diâmetro do furo, podem ser produzidos pellets grandes de 16 mm, mais utilizados em refrigeração e transporte. A extrusora também produz pellets de 3 mm, que podem ser usados para jateamento de gelo seco, que é a limpeza criogênica, ou para a compactação, que formará outros blocos maiores de gelo seco. Após a compactação, o gelo seco ainda permanece a uma temperatura de cerca de menos 78 graus Celsius e deve ser mantido em ambiente controlado para evitar a sublimação prematura. Como o dióxido de carbono é uma matéria-prima poluente e tem custo elevado, as indústrias recuperam grande parte do gás que seria desperdiçado nas máquinas. Após a produção, o gelo seco segue por esteiras até a etapa de embalagem. Nesse momento, são realizados testes de laboratório que verificam peso, dimensões, densidade e compactação, fatores importantes para evitar a fragmentação e garantir que o produto esteja dentro dos padrões de venda. Além disso, a pureza do gelo seco é analisada para assegurar que tenha alta qualidade.
Após a aprovação nos testes, o gelo seco está pronto para ser armazenado e distribuído. Um dos grandes desafios desse produto é o transporte, já que ele passa constantemente do estado sólido para o gasoso, desaparecendo gradualmente. Por isso, são utilizadas grandes caixas térmicas de poliestireno, que funcionam como verdadeiros refrigeradores. O objetivo é manter a temperatura do gelo seco e minimizar sua conversão em dióxido de carbono. O armazenamento é fundamental para minimizar sua sublimação, que ocorre a uma taxa de aproximadamente 5 a 10% ao dia, dependendo das condições ambientais. O produto final é acondicionado nesses recipientes térmicos, garantindo sua conservação e posteriormente distribuído para os clientes em todo o mundo. Como o gelo seco atinge cerca de menos 78 graus Celsius, não há necessidade das caixas serem mantidas em ambientes com refrigeração elétrica, pois ele se mantém frio e sólido por conta própria. O gelo seco está presente em diversos setores da vida moderna. Na indústria de alimentos, garante que produtos cheguem congelados ao destino. Nos hospitais, preserva vacinas, amostras biológicas e até órgãos para transplante. Nas indústrias, os pellets são usados em limpezas profundas, sem deixar resíduos químicos. E no entretenimento, dão vida àquela névoa mágica que encanta em shows, teatros e produções de cinema. Se gostou deste episódio, peço que deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste vídeo. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa, e esteja sempre bem.